Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo aula nós vamos falar sobre as novas ações para a execução de um convênio. Esse é um assunto da qual nós temos uma série de vídeos no YouTube. Esse já é o terceiro vídeo. Então assistam no nosso canal os vídeos anteriores, que vai dar um pré-requisito para que você possa realmente entender todo o processo da importância de um convênio, como identificar um convênio na Lei Orçamentária Anual. E esse vídeo nós vamos falar sobre as 9 ações para a execução de um convênio, certo? Então vamos lá. Mas antes de iniciar esse assunto, eu quero dizer para vocês que dia 6 de julho de 2020 inicia a abertura das inscrições para o curso de Instrumento de Planejamento e Orçamento Público. As inscrições vão do dia 6 ao dia 15 de julho de 2020. Se você já está assistindo esse vídeo e essa data já passou, embaixo do link, embaixo desse vídeo, vai ter um link, na verdade 2 links. Um link para você fazer a inscrição, se você estiver nesse período de 6 a 15 de julho, e um outro link para você fazer a sua pré-inscrição. Porque nós lançamos esse curso algumas vezes por ano. E se você já passou essa data, faça sua pré-inscrição para esse curso, porque você vai garantir a sua vaga. Normalmente a turma lota, né? Às vezes tem mais pessoas interessadas no curso do que nós temos de vagas para oferecer, e você pode ser uma dessas pessoas que vai alavancar a sua carreira, fazer a diferença sua profissionalmente, dar um passo à frente na sua profissão, adquirindo conhecimento e tendo liberdade de ação, sem ter medo de errar, ok? Porque nós sabemos que na administração pública nós só podemos fazer aquilo que a lei autoriza. Então, se você tem conhecimento legal sobre aquilo que você está trabalhando, você vai tomar atitude, né? Tomar decisões que você não vai ter medo de errar, né? Muito bem, então vamos lá. Faça sua inscrição ou faça sua pré-inscrição. Mas vamos à nossa aula de hoje. Primeiro eu vou dar um pré-requisito sobre o assunto, certo? Convênio. O que é um convênio? Convênio é um resultado final da intenção de um ente federativo planejar nos seus instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, uma transferência voluntária. E o que é uma transferência voluntária? Uma transferência voluntária é quando um ente federativo repassa financeiramente um recurso para outro ente federativo, onde esse ente federativo recebedor vai alavancar a sua política pública, alavancar a economia do seu município, fazer algumas ações que sem esse recurso da transferência voluntária, onde se firma um convênio, não seria possível. Então, quais são as ações para realmente efetivar um convênio? Bom, primeiramente, nós temos que entender que, se você for no vídeo anterior, você vai ver que nós temos que planejar essas ações. Tanto o ente federativo transferidor quanto o ente federativo recebedor tem que planejar nos seus instrumentos de planejamento essa ação, certo? Para isso, eu mostrei no vídeo anterior sobre o assunto convênio, como que identifica, certo? Então, a partir do momento em que um ente federativo sabe que um outro ente federativo tem um recurso para ser transferido,
em forma de transferência voluntária, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que elaborar um projeto. Ele tem que elaborar um projeto para o objetivo pretendido. Então, vamos supor que tem um ente federativo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem um município, vou contar uma história para vocês. Vamos supor que tem um município onde esse município, ele recebeu um recurso de fomento para os pequenos proprietários rurais, tá? De sítios e chácaras, né, da região. E eles receberam um convênio para plantar laranja, certo? E foi plantada a laranja. Então, vocês sabem que a laranja, depois que ela é plantada, demanda um tempo, um período, para que ela comece a produzir. A grande maioria dessas áreas rurais que receberam esse recurso e plantaram as laranjas, elas estão do outro lado do rio. E esse rio chama Rio Quicai. E o rio Quicai, ele divide o município e os pés de laranja estão do outro lado. E para atravessar, existe uma ponte, a ponte do rio Quicai, ok? Só que essa ponte é uma ponte de madeira, que só passa um veículo de cada vez, certo? E o prefeito que assumiu o mandato agora, vamos supor que, né, tô contando uma história, certo? Eu sei que nós estamos em 2020 e hoje esse é o último ano de mandato. Mas suponhamos que seja o primeiro ano de mandato de um prefeito. E ele assume, e antes mesmo de assumir, quando ele estava fazendo campanha, ele prometeu que faria a ponte do rio Quicai para que pudesse fazer o escoamento da laranja quando começasse a produção dessas laranjas. E aí ele ganha, né? Ele ganha a eleição e assume a prefeitura. Quando ele assume a prefeitura, ele percebe que da receita corrente líquida que esse município arrecada, que é proveniente dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria daquele município, o que sobra para investir em algo novo, em algo que não é para manutenção do município, é menos de 2% do valor. E que esse valor de 2% é insuficiente para ele construir a ponte do rio Quicai. E aí ele pensa, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que colocar essa ação no meu plano plurianual desse ano, primeiro ano de mandato. Eu tenho que incluir, né, essa ação no meu PPA. Eu tenho que também incluir na lei de diretriz orçamentária, para o ano que vem eu começar a construir essa ponte. Porque o ano que vem já é o ano que vai ocorrer a colheita da laranja. E tem que incluir também na lei orçamentária anual do ano que vem. E como é o primeiro ano de mandato, ele vai ter que construir esses 3 instrumentos de planejamento. Bom, aí ele fica sabendo que a União tem recurso planejado no orçamento da União para fazer transferência voluntária para municípios. E ele fala, já sei, vou fazer um projeto. Vou fazer um projeto para mostrar, né, para o pessoal lá de Brasília que nós precisamos desse recurso aqui para fazer a ponte do rio Quicai antes da safra da laranja, para que nós possamos escoar essa laranja. E ele faz isso. Então, ele elabora um projeto, né? Ele vai, logicamente, ter que
contratar uma consultoria, se ele não tem pessoas capacitadas para fazer um projeto como esse, que é um projeto complexo, né? E ele contrata uma consultoria e faz o projeto. Aí ele vai para Brasília. Quando ele vai para Brasília, é a segunda ação, onde o projeto ele tem que ser aprovado pelo ente transferidor. Quem é o ente transferidor? A União. Então, a União tem que aprovar o projeto dele. Então, por isso que ele tem que fazer a elaboração de um projeto bem feito. Muito bem, Brasília aprovou o projeto. E aí vem a terceira parte, que é a assinatura de um convênio. Muito bem, firmou-se o convênio, certo? O prefeito, né, quem é responsável em Brasília, assinaram e o convênio está firmado, né? Onde nesse convênio tem direitos e obrigações. Inclusive a prefeitura, no momento em que terminar essa obra, vai ter que fazer uma prestação de contas. Porque esse recurso não é um empréstimo, a União não está fazendo um empréstimo para o município, não. Ela está fazendo uma transferência voluntária para o município. E essa transferência voluntária, para se concretizar, tem que ter a assinatura de um convênio, certo? Só que esse convênio, ele tem que ser registrado em um sistema chamado SIGCOM. Então, a prefeitura vai ter que ter uma pessoa ou algumas pessoas responsáveis, né, cadastradas nesse sistema com autorização para informar todos os dados do projeto que foi elaborado no sistema SIGCOM. Por quê? Porque esse sistema SIGCOM é um sistema nacional, onde nesse sistema, tanto a União quanto o município pode verificar o processo, o andamento, o projeto dessa ação, que é a construção da ponte do rio que cai. Certo? Aí, a prefeitura, o ente federativo recebedor, ele tem que abrir uma conta bancária, onde nessa conta bancária o ente transferidor, a União, vai fazer o depósito do recurso dessa transferência voluntária, desse convênio. Porque quem vai executar essa ação é a prefeitura, certo? Então, lembrando que essa é a parte financeira do processo. A parte orçamentária eu expliquei no vídeo anterior a esse, onde eu mostro toda a classificação da despesa e como identificar o recurso de convênio, tanto na lei orçamentária da União, quanto na lei orçamentária do município. E que isso não tem em livro nenhum. Eu estou colocando aqui para vocês a identificação por classificação de despesa e fonte de recurso de acordo com aquilo que eu aprendi na prática sobre orçamento público. Muito bem, e agora vamos para a sexta ação. A sexta ação é o planejamento. Se a execução da ação, o projeto, for superior a um exercício financeiro, deve ter um programa de governo planejado no Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, e na Lei Orçamentária Anual. No PPA vai estar só uma vez, porque o PPA ele tem vigência de 4 anos. Na LDO e na LOA vão estar esse projeto previsto, né, fixado lá uma despesa para execução. Se a ponte for demorar
um ano ou mais que um ano, se for 2 anos, mas acho que não leva 2 anos para fazer uma ponte, né? Mas suponhamos que começa a ponte no final do ano e termina no ano seguinte, então parte do orçamento vai estar no primeiro ano e a parte do orçamento vai estar no segundo ano. Beleza. Então, o que acontece? Vai estar na LDO de um exercício e na LOA de um exercício. Vai estar na LDO do exercício seguinte e na LOA do exercício seguinte, certo? Então, parte da execução desse projeto vai estar em um exercício e a outra parte no exercício seguinte. Muito bem. Então, vai estar na LDO, no anexo de metas e prioridades, onde autoriza executar aquele programa de governo. E na lei orçamentária anual vai estar lá a previsão da receita e a fixação da despesa para executar o convênio, certo? Muito bem, então nós já temos 6 ações importantes, já está planejado e agora tem que executar. Como que é o processo de execução? Por onde ele começa? Ele começa por um processo de licitação. Estudos dizem que um processo de licitação, ele leva em média de 3 a 6 meses. Só o processo de licitação, antes de começar a executar. Então, olha só, o prefeito, ele tem que tomar todo o cuidado de tomar as atitudes para realizar essa ponte do rio que cai antes de iniciar a safra. Então, se a laranja foi plantada recentemente e ela demora 2 ou 3 anos para começar a safra, esse é o período que o prefeito tem para deixar a ponte pronta. Muito bem, então, necessário a demonstração do orçamento autorizado através da inclusão do empenho. Por que nessa frase está escrito que é necessária a demonstração do orçamento autorizado? Porque, como vocês sabem ou não sabem, o orçamento ele é elaborado pelo Poder Executivo e ele é autorizado pelo Poder Legislativo. Então, o orçamento ele sempre será autorizado à execução de uma ação, de uma despesa, certo? E o empenho é o primeiro documento do processo de realização de uma despesa. Então tá, nós temos para a realização de uma despesa o empenho, a liquidação e o pagamento. Então o processo de licitação antecede o processo de realização dessa despesa. No momento em que está planejado, já autorizado no orçamento, se faz o processo de licitação, mas antes de fazer o processo de licitação tem que demonstrar, porque a lei 8666, ela exige que todo o processo de licitação, antes de ser executado, tem que ter um empenho, certo? Onde esse empenho vai demonstrar que realmente tem o orçamento planejado, né, autorizado para executar essa despesa. Muito bem. E agora nós vamos para o processo de execução da despesa do convênio. Para acontecer a execução da despesa de convênio, é necessário todo um processo de ação, né? A empresa que vai realizar a ponte do rio que cai, ela ganhou o processo de licitação, né? Então ela vai ter um período aí de uns 30 dias para se organizar e começar a realizar a obra. Como que é feita a execução dessa despesa para uma construção de uma ponte? Bom,
Essa empresa, ela começa a construir a ponte e a cada 30 dias ela faz um processo de medição, né? Quem faz esse processo de medição? Um engenheiro da prefeitura, certo? Onde esse engenheiro da prefeitura vai lá, faz a medição de quanto que ocorreu da obra e ele identifica a metragem com o valor definido por metro quadrado de obra. E aí ele vai autorizar a empresa, através desse documento de medição, a emitir uma nota fiscal. A empresa vai emitir a nota fiscal da medição daquela obra até onde ela ocorreu, né? E essa nota fiscal vai para a prefeitura, eles dão um de acordo e fazem o processo de liquidação e pagamento daquele pedaço da obra. Então, todo mês isso vai acontecer. Lembrando que o empenho, quando ele é feito para uma obra como a ponte do Rio que cai, esse empenho, ele é um empenho global. Por que ele é um empenho global? Porque o empenho global autoriza fazer pagamento parcelado. Então, vamos supor que essa ponte vai custar, sei lá, 500 mil reais. E aí, esses 500 mil reais vai ser o valor do empenho, mas a liquidação vai ser de acordo com a medição, que é o processo da execução da despesa. Então, vamos supor que no primeiro mês, a medição foi de 50 mil. Então, a nota fiscal vai ser de 50 mil e a liquidação e o pagamento vai ser de 50 mil. Quanto que vai sobrar de saldo de empenho? 450 mil, certo? Então, é assim que funciona o processo de execução da despesa de uma obra que é a ponte do Rio que cai, ok? Muito bem, agora a ponte ficou pronta. Ela foi executada no final de um exercício e no início de um outro exercício. Então, ela estava na LDO e na LOA de um exercício e na LDO e na LOA do exercício seguinte. Muito bem, terminou a obra. Terminou a obra, então o prefeito vai fazer a inauguração, né? E vai realizar um sonho daquela comunidade, que é ter uma ponte de cimento, uma ponte de concreto, onde possa transitar automóveis e caminhões, ida e vinda, para que realmente possa fazer o escoamento da laranja. E a laranja, a primeira produção dessa laranja vai ser exatamente nesse exercício em que terminou de construir a ponte. Então, o prefeito conseguiu realizar uma política pública em prol daquele município, certo? Que não seria possível se ele não tivesse firmado um convênio com a União. Bom, agora o prefeito tem que fazer o processo de prestação de contas para o ente federativo transferidor, a União. Então, ele tem que pegar todas as notas fiscais e executar todo um processo de prestação de contas para esse ente transferidor. Então, nesse processo de prestação de contas, é algo que o pessoal técnico, né, que vai executar essa ação da prestação de contas, eles também têm que entender além de entender sobre convênios, além de entender como que faz uma prestação de contas, eles também têm que entender sobre a parte da execução orçamentária, certo? Porque todo esse conhecimento vai fazer com que ele realmente faça uma prestação de contas eficiente e eficaz.
E aí ele envia essa prestação de contas para o ente federativo transferidor, que no caso é a União. E a ponte do rio que cai está pronta, através de um convênio, certo? Então, se um ente federativo cumprir todas essas ações para a efetivação de um convênio, tudo funciona, tudo dá certo. Mas tem que ter o compromisso, o comprometimento das ações, né? Então, aqui eu coloquei um slide que fala assim, olha, isso aqui é muito importante. Convênio firmado e não executado é igual nadar e morrer na praia. Eu falei o lado bom, eu falei o lado correto. Eu falei para vocês como que são as 9 ações para executar um orçamento. Agora, nós vamos falar sobre uma ação que ocorre normalmente em grande parte dos estados e municípios quando se firma um convênio, que eu chamo de convênio não executado, é nadar e morrer na praia. Qual é o objetivo de um convênio? Não é executar ações em prol daquele ente federativo, em prol da sociedade, das pessoas que estão pagando os seus impostos? Sim, o objetivo é esse. Agora eu vou colocar para vocês uma experiência que eu vivi, certo? Um ente federativo, ele é uma outra história, tá? Vamos ouvir essa história que vocês vão gostar. Vocês vão se interessar por ela e vocês podem até identificar isso no seu município. E aí sim, você vai colocar as 9 ações que eu mostrei para vocês para que realmente isso seja corrigido, ok? Eu vivenciei uma situação em que um ente federativo, ele contratou uma empresa de consultoria e assessoria. E essa empresa de consultoria e assessoria preparou uma equipe, não me lembro assim quantos, mas eram umas 10 pessoas mais ou menos. Então preparou essa equipe para que essa equipe pudesse aprender a elaborar projetos bem feitos, para que esse ente federativo conseguisse transferência voluntária, conseguisse fazer convênio com a União, trazendo recursos financeiros para aquele ente federativo. Porque toda vez que se faz um convênio, alavanca economicamente um ente federativo. Porque é mais dinheiro que está entrando ali para se executar uma ação. Principalmente se as empresas que vão realizar aquela obra ou aquele serviço for do próprio ente federativo, do município ou do estado que está executando aquele convênio, certo? Por quê? Porque vai gerar emprego, vai gerar renda, né? Vai fomentar a economia, né? Então, esse ente federativo, ele preparou essas 10 pessoas para que elas pudessem aprender a elaborar projetos. Muito bem, foram feitos projetos maravilhosos, foram elaborados muitos projetos foram aprovados pelo ente federativo transferidor, a União, e o recurso veio para esse ente federativo. Mas ocorreu uma falha na execução desse convênio. As pessoas que eram responsáveis pela execução desses convênios falharam no processo de execução. E muitos dos convênios só iniciaram, outros nem iniciaram. E o recurso teve que ser devolvido para o ente transferidor, total ou parcialmente. Então, isso eu chamo de nadar e morrer na
praia. Porque aquele ente federativo perdeu a oportunidade de fomentar economicamente o seu município, o seu estado, certo? Por quê? Porque houve uma falha no processo da execução. O orçamento estava elaborado, tinha o recurso orçamentário, tinha o recurso financeiro, mas a ação para executar o projeto não ocorreu, certo? Então, nadou e morreu na praia. Investiu recurso, investiu dinheiro, aquele ente federativo, e isso foi tudo para o ralo. Por quê? Não houve nenhum resultado, certo? Houve só frustração, certo? Então, essa é a parte não boa, certo? Essa é a parte que ocorre? Sim. Como que você diz sim? Sim, eu vivenciei isso. Eu trabalhei em cursos presenciais, trabalhei dentro da contabilidade geral do Estado, da Secretaria de Fazenda, e eu vivenciei isso por muitos anos, certo? Então, isso acontece? Muito. Então, por isso que eu vim aqui mostrar as 9 ações para que realmente um convênio aconteça, certo? Para que a gente possa mudar os nossos paradigmas, para que a gente possa mudar as nossas crenças, para que a gente possa entender que nós temos que ter compromisso. E compromisso é aquisição de conhecimento. Ok, então nós temos aulas gratuitas no nosso canal. Nós temos um curso completo de instrumentos de planejamento e orçamento público, onde eu ensino toda a parte legal e também ensino os princípios administrativos que vão dar um norte para que os técnicos e os gestores tomem decisões, certo? Mas decisões assertivas, ok? Então, se você gostou desse assunto, se você tem interesse em receber mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, acione o sininho, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho, porque eles também podem começar a fazer o aperfeiçoamento do seu conhecimento. Os cursos gratuitos vão te dar essa oportunidade. Agora, se você quer dar um passo à frente, faça sua inscrição no nosso curso ou a sua pré-inscrição para a turma que a gente abrir logo após essa, ok? Muita gratidão, fiquem com Deus.